Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez. Nós que fazemos o grupo de visita à Turquia, estamos alegres por poder dar continuidade a esse evangelho tão espiritualizado, tão ligado à história do cristianismo primitivo, sob os auspícios de Jesus e narrado, inclusive, no Evangelho, no livro de Atos. E aqui hoje nós fizemos visitas a duas comunidades fundadas por João. Já falamos ontem da importância de João como discípulo, como médium de Jesus no Apocalipse, e também hoje fomos visitar duas igrejas, fundar duas comunidades. Eu não gosto muito da palavra igreja porque na verdade o correto é comunidade. Duas comunidades de João, a de Sardes e a de Filadélfia. São duas comunidades muito distintas. A de Sardes era de uma importância muito grande, porque a cidade era muito importante. Foi fundada numa situação em que ela se tornava, vamos dizer assim, incapaz de ser conquistada, porque ela foi criada pelos hititas 1200 anos antes de Cristo. Mas aquela comunidade ali, ela teve depois tropas cimérias que haviam destruído Godom no reino da Frígia e chegaram àquela cidade quando Creso, em 561 a 546 a.C., o último rei da dinastia que governava, foi invadida e capturada pelos persas. Então ali havia não só a comunidade fundada por João, mas havia também comunidades judeus. Ela era situada no alto de uma colina e rodeada de muro e fortificada. Era considerada inexpugnável e imbatível. Precipícios íngremes protegiam a cidade, de modo que não podia ser escalada. Não tinha outra condição que de chegar ali sem ser escalar, e por isso eles achavam que jamais cairiam na mão dos inimigos, pelo seu apogeu, pela sua potência. Era como se fosse uma cidade imbatível, inconquistável. Mas o rei Ciro veio na madrugada, enquanto eles dormiam sossegadamente, e cavou um buraco na muralha e entrou. E aí eles foram conquistados pelo rei Ciro dessa forma. E ainda fez, depois que invadiu aquela região, fez de Sardes a capital da província, se transformando no centro de administração do Império Persa, dirigido pelo rei Ciro. Na carta que João recebe de Jesus, por causa desse acontecimento, ele diz que assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço tua conduta, tens fama, nome de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante e consolida o restante que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante de Deus. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa e converte-te. Se você não vigiar, virei como um ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Então aqui a carta fala um pouco da comparação, numa espécie de metáfora, do que aconteceu com a cidade invigilante, que o rei Ciro veio e, cavando um buraco no muro, não precisou escalar, porque ela era inexpugnável, como já dissemos, e entrou na cidade. Então, da mesma forma, ele lembra isso na sua mensagem.
A mensagem de João começa apresentando Jesus aqui como o que possui 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Os 7 Espíritos simbolizam o Espírito de Deus, enquanto as 7 estrelas representam os anjos ou espíritos protetores das 7 comunidades que nós já vimos ontem, Laodiceia. Hoje estamos vendo mais 2. Então, completamos hoje 3 comunidades fundadas por João. A forma brusca como João inicia advertendo a comunidade, comparando seu presente ao seu passado, dá a impressão de que a cidade havia se deixado levar completamente pelas tentações, contra as quais João tenta prevenir os cristãos da época. Então, existia um cristão em Sardes, segundo a história, que tinham mantido a sua fé, que foram, que diz, vocês são os vencedores. E os que não tinham se mantido firmes foram considerados os perdedores. Isso nos recorda Lucas, capítulo 10, versículo 20, onde Jesus, o Cristo, disse aos 72 homens que se alegrassem, pois seus nomes estariam escritos nos céus, que faziam parte do reino de Deus. Essa mesma forma está no livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 33, onde Deus responde a Moisés dizendo: riscarei do meu livro todo aquele que errou contra mim. Paulo fala também na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3, mencionando o livro da vida. E no Apocalipse, João explica que depois da ressurreição dos mortos haveria o juízo final, e aqueles cujos nomes não aparecessem no livro seriam jogados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Enquanto muitos dos outros serão premiados com a vida eterna, com um novo céu e uma nova terra, como está no capítulo 21 do livro de Apocalipse. É muito importante visitar essa comunidade. As ruínas são imensas. O ginásio é todo cheio de inscrições gregas, imenso, e tem uma sinagoga também gigantesca. Então foi uma cidade muito próspera, muito rica. A história fala que todos que a conquistavam, como foi o caso de Ciro e os hititas que a construíram, se sentiam como se ali pudesse ser um quartel-general para muito tempo. Outra comunidade que nós não vamos poder deixar de falar, que foi visitada hoje, é a comunidade de Filadélfia. Essa comunidade, a palavra é grega, o nome é grego, ela se chama Philo, é amigo em grego, e Adelphos, irmãos, amigo do irmão. A cidade fica hoje situada na antiga Filadélfia e se chama em turco Alaşehir. Foi fundada por Átalo II de Pérgamo. Então, o local eleito para uma nova cidade às margens do rio Cogamos, nas encostas do monte Tímolos. Então, visitar aquela cidade é também uma coisa muito interessante. Ela não tem muitas ruínas, mas tem colunas imensas que enriquece. Na entrada tem uma placa com o nome de Igreja de João, Comunidade de João. E Filadélfia era famosa pelos seus vinhos, uma vez que na região se cultivava a melhor uva da Turquia. Por isso que ali se venerava o deus do vinho, chamado em grego Dionísio e em latim Baco. Segundo alguns estudiosos, a cidade foi muito próspera durante o período romano, sendo conhecida como a Pequena Atenas. No ano 17 da nossa era,
sofreu um devastador terremoto e Tibério a reconstruiu. A mensagem de Jesus é muito curiosa porque ela foi uma das igrejas que mais prosperou. É por isso que muitas comunidades hoje no mundo inteiro, protestantes, se chamam Filadélfia. Porque foi aí o anjo da igreja de Jesus, através de João, que está em Filadélfia, escreve: assim diz o Senhor, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta. Esse texto é de Apocalipse 3, versículos 7 a 13. Que ninguém poderá fechar essa porta que eu deixo aberta, pois tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome. Então, forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. Guardaste minha palavra de perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação. Então é uma carta assim, muito rica de reconhecimento e elogio. Por isso que muitos querem imitar e formam suas comunidades chamadas Filadélfia. Fora Esmirna, que é uma igreja, foi uma comunidade muito boa, Filadélfia é a única comunidade da qual João não fala mal, nem traz condenação para eles. No início da nossa carta, ela apresenta Jesus como o verdadeiro e o que tem a chave de Davi, a chave que abre a cidade sagrada de Jerusalém. Deus também menciona essa chave em Isaías 22, 22, porque diz assim: por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Trata-se das chaves da morte e do Hades mencionada no Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Com elas se chega ao escatológico reino de Deus. A porta fechada representa a irrevogável perda da oportunidade de entrar. E a porta aberta representa o próprio Deus, através do qual se pode entrar no reino dos céus. Nós esperamos que todos que estamos ouvindo esse evangelho de hoje tenham a perseverança e a confiança em Deus que tinham os primeiros cristãos da comunidade fundada por João em Filadélfia. E esperamos que o nosso grupo possa aproveitar, possa sentir as energias maravilhosas que a gente sente chegando nesses locais, fazendo esses estudos, e que marcam sempre as nossas vidas. Por onde, depois de passar nesses locais, a gente nunca mais esquece. Imagina aqueles que viveram na esperança da volta do Cristo, no conceito que se tinha naquela época, e que por isso muitos falharam, é verdade. Mas os que perseveraram receberam a recompensa, como a gente vê nessa psicografia de João, trazida pelo próprio Cristo, na carta aos cristãos de Filadélfia. Que os nossos irmãos no Brasil e em Filadélfia e Sardes, na Turquia, possam fazer essa ponte luminosa para a libertação, para a implantação do amor, da confiança, da perseverança e da certeza de, como diz o Apocalipse, capítulo 21, Deus enxugará toda lágrima. Confiemos e aguardemos, como diz o próprio Apocalipse, a certeza de um novo céu e uma nova terra. Muita paz a todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.